É bom, Deus é muito bom, né? Aleluia. Então as nossas crianças já saíram. Eu quero ler com você um texto que está em Isaías capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. Nós vamos falar hoje sobre unção e jugo. Jugo e unção. Esse texto é um dos textos mais poéticos que eu acho assim. Essa última frase ali, ó, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Existem alguns textos bíblicos que são muito poéticos, e esse eu acho um texto muito poético, né? O jugo será despedaçado por causa da unção. Nós vamos ler tudo. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Novamente, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Vem, fecha os teus olhos. Pai, nós viemos na tua casa nessa noite, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, através do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Vem, Senhor, como nós cantamos, derrama sobre nós, Pai, o teu Espírito, que nós possamos, através do teu Espírito, sermos ministrados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, primeiro vamos contextualizar, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos contextualizar, depois nós vamos falar sobre o jugo, depois nós vamos falar sobre a unção, tá? Qual é o contexto aqui? É um contexto bem conhecido nosso. Os profetas, eles eram muito usados por Deus em tempos difíceis, em tempos de problemas, em tempos de luta. Qual é o momento histórico que Israel está vivendo quando o profeta Isaías vem e traz essa palavra? O momento é de escravidão. Israel está sob o domínio do Império Assírio. A Assíria domina Israel e domina diversos outros países da região. O Império Assírio, ele tinha um poder bélico muito grande, tá? Um exército muito grande, soldados muito bem treinados. Então eles acabaram meio que tendo um domínio sobre toda a região, sobre todos os povos que estavam naquela região. E é nesse contexto que o profeta Isaías traz essa palavra, de que haveria uma libertação. Amém? Então, o que eu quero falar para você, por que eles estavam nessa condição? Por que Israel estava sob o domínio da Assíria? Porque Deus permitiu. Se você olhar um pouquinho antes, eu acho que é 10:5, ele fala assim, que a Assíria é 10:5, consegue colocar para mim, Pedro, 10:5? Ele fala que a Assíria, na verdade, está sendo um instrumento de Deus. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Ou seja, Deus está usando a Assíria para disciplinar o povo de Israel. O povo de Israel havia se desviado dos princípios de Deus, havia se desviado de Deus, e Deus traz então a Assíria para dominar Israel e ensinar algo para Israel. Muitas vezes na nossa vida também isso acontece, a vontade permissiva de Deus para nos disciplinar e corrigir. Quando Deus permite que algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, né? O Marco estava me falando agora que deu um raio na casa dele, queimou a TV e o monitor do jogo, né? Do Riano. Então, por que, Senhor, né? Como é que cai um raio na minha casa e queima a minha TV e o monitor de jogar videogame, né? Para o menino é importante. Deus permite às vezes para nos corrigir, para nos testar, para fazer com que a gente experimente um crescimento, para que nós sejamos treinados no nosso caráter, para que nós experimentemos uma nova dimensão espiritual. É nos problemas que a gente aprende. A alegria, eu sempre falo, a alegria é uma péssima professora. A alegria não ensina nada, né? Eu vou lembrar aqui da Marley. A Marley, quando é que foi que a Marley pensou pela primeira vez a respeito de vida eterna, de Deus, de vida após a morte? Um dia que ela foi esses dias eu contei um testemunho dela, ela falou que ela nem lembrava mais. Então acho que talvez esse ela talvez lembre, talvez não. Esse do padre você lembra, então tá bom.
Um amigo dela morreu afogado na praia e ela foi no fúnebre do camarada. E estava lá o padre falando sobre Deus, sobre vida eterna. Então, no momento de tristeza, pela primeira vez ela começou a olhar e pensar em Deus, na vida eterna, na vida após a morte, né? Então, é no momento de tristeza que isso acontece. Mas Deus deixa que a gente passe por situações difíceis para que nós possamos aprender. Aí você vai me dizer assim: eu estou passando por muita dificuldade, eu estou passando por muita luta, coisas difíceis estão acontecendo, eu estou numa situação desesperadora, é vida financeira, é vida material, é saúde, é trabalho, tudo está dando problema na minha vida. Você tem que parar e pensar, porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Você precisa parar e pensar e começar a olhar para dentro de você mesmo, e pegar a palavra de Deus e meditar e falar: Senhor, me mostra o que eu preciso aprender com essa situação para que eu possa passar por ela o mais rápido possível. O povo estava lá sob o domínio da Síria, por quê? Porque Deus queria ensinar alguma coisa para eles. Não era a vontade permissiva de Deus, ou seja, Deus permitiu que eles ficassem sob o domínio da Síria. Por quê? Porque Deus queria ensinar alguma coisa para eles. E às vezes nós também precisamos aprender alguma coisa. Algo está nos impedindo de receber a bênção de Deus. A bênção de Deus para nós já foi declarada, já foi decretada, mas às vezes nós precisamos aprender alguma coisa. E eu sempre sei que Deus prefere que você tenha o seu caráter tratado do que você tenha bens materiais, do que você tenha saúde, que você tenha amigos. Deus quer ver o seu caráter tratado. Então o que você tem que fazer num momento como esse? Olha para você. Qual a melhor maneira de olhar para você? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai ler, vai falar, nós falamos aqui sobre o Espírito Santo hoje, né? Vai ler a Bíblia e vai dizer: Espírito Santo, me mostra o que está errado, o que eu preciso consertar. De repente, é falta de perdão, você precisa perdoar alguém. De repente, é um relacionamento quebrado que você precisa reatar. De repente, é um pecado que você comete lá no escondidinho que você não quer largar. Você não quer deixar aquele pecadinho de estimação, como eu aprendi, né? Você tem lá um pecadinho de estimação que você não quer deixar, você não quer largar. E Deus então está falando com você através dessa dificuldade, através desse problema, que alguma coisa está quebrada, alguma coisa precisa ser restaurada. Às vezes até o seu próprio relacionamento com Deus, você precisa restaurar o altar, você precisa voltar ao teu primeiro amor, você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a ler a Bíblia, você precisa voltar a frequentar a igreja, frequentar a escola bíblica, você precisa de alguma coisa falta. Deus está te treinando, né? Veja que as palavras que eu usei, né? Experimentar crescimento, treinamento do caráter e uma nova dimensão espiritual. Deus quer levar você para um outro nível. Deus não quer que você seja só um crente de superfície, um crente de banco. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você. E às vezes nós somos acomodados, então Deus precisa vir e chacoalhar, né? Eu brinco às vezes, né, com os meninos que vêm me falar de dificuldade. Deus está chacoalhando a árvore. Qualquer fruto podre que tenha nessa árvore vai cair no chão. Tudo que não está bom vai cair, porque Deus está chacoalhando. Às vezes Deus permite que o terremoto venha sobre a nossa vida, que a tempestade venha sobre a nossa vida. Ele está nos alertando de alguma coisa, tem alguma coisa errada. Precisamos nos consertar e mudar. Eu aprendi isso com a Jocum, né, com Moisés, meu missionário amigo. Ele me falava sempre sobre isso. O que Deus quer me ensinar com essa situação? O que eu preciso aprender com essa situação? Então nós sempre temos algo a aprender. E você pode passar pela prova ou você pode reprovar. Aí você vai rodar e vai passar, vai entrar na prova de novo. Se você reprovar, vai ter que entrar na prova outra vez, até que você consiga ser aprovado. Amém? Amém. Então o contexto era esse.
unção. Então nós vamos estudar agora rapidamente duas palavrinhas: jugo. Coloca, tem a imagem do jugo aí, Pedro, só para você visualizar. Isso era um jugo naquela época. Hoje não tem mais, né? Você vê isso aí na rua hoje? Não, né? Mas naquela época isso era comum. Não havia motor a gasolina, né? Não havia motor a diesel, não havia motor a álcool. O que tinha era tração animal. Então as cargas, as pessoas, elas eram puxadas por uma junta de bois. Então era tração animal. E o jugo é isso que está em cima da cabeça deles, com aquela amarra na testa deles. O que fazia o jugo? O jugo fazia algumas coisas. Primeiro, os bois tinham que andar no mesmo passo. Eles tinham que andar juntos. Tá? Segundo, eles não podiam olhar nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para cima, nem para baixo. Eles só podiam olhar para frente. Ok? Eles eram o que então? Eles eram escravizados. Quando Deus fala conosco que Ele vai despedaçar o jugo na nossa vida, Ele está falando sobre isso, que sobre a sua vida às vezes existe um jugo. E esse jugo te impede de olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Terrível isso, né? Nesse texto, o profeta Isaías nos compara com animais, escravos. E pior, a gente está puxando a carga. O povo de Israel naquele lugar estava ali puxando a carga do inimigo. Ele estava trabalhando um serviço forçado para o inimigo, para os seus dominadores. O povo de Israel trabalhava em prol daqueles que os escravizavam. Se você for bem sincero, você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, às vezes eu sinto que eu estou trabalhando com o inimigo. Eu estou trabalhando com o inimigo. Eu sou um escravo do inimigo. E Deus tem uma palavra para você: Deus quer te libertar. Amém. Deus tem liberdade para você. Deus tem libertação para você. Deus quer te libertar. A palavra profética já foi dada sobre a sua vida. O jugo será despedaçado por causa da unção. Então você não precisa andar na vida com esse saco de pedra nas costas, carregando esse pecado, carregando essa escravidão, sendo escravo de algumas coisas. Alguns são escravos da bebida, outros são escravos da mentira, outros são escravos da inveja, outros são escravos da murmuração, da maledicência, outros são escravos das drogas, outros são escravos do sexo. Você não precisa. Você foi feito para ter liberdade. Você foi feito para ser livre. Você não foi feito para ser escravo. A não ser que você seja escravo, né, Lucas? Do nosso Senhor. Tem um texto maravilhoso também que fala assim: Senhor, tu furaste as minhas orelhas. Esse texto significa o quê? O escravo, naquela época, quando ele era liberto, o dono dele furava as orelhas dele, para que todos soubessem que ele era um escravo liberto, que ele não era mais escravo. E a Bíblia diz que Jesus furou as nossas orelhas, Deus nos libertou, nós não somos mais escravos. Você não é mais escravo, meu querido. O que você precisa às vezes é tomar posse da unção. E agora o que é a unção? A unção, na tradução literal, a palavra hebraica é shemen, significa gordura, significa óleo. Na versão que nós colocamos ali, foi traduzido por unção. Muitas vezes a palavra gordura, a palavra óleo, ela é traduzida por unção. Por quê? Porque quem que era a unção naquele tempo? Troca ali para mim a imagem, Pedrinho. O que era a unção naquele tempo? A unção era um óleo derramado sobre a cabeça de alguém. O que é esse gesto? É um gesto material, mas que tem um significado no mundo espiritual. É um ato profético. A unção é um ato profético.
Significa que Deus está derramando sobre a sua vida um poder, uma autoridade. Você está recebendo de Deus um poder, uma autoridade para fazer coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais. Por que que a gente sempre unge vocês aqui, e unge na hora da oferta, e unge na hora da campanha, e fazemos algumas orações e ungimos? Por quê? Porque nós estamos querendo que você leve com você a unção. E eu acho engraçado que tem gente que vem aqui para receber oração, né? E vem assim, ó. Eu fico pensando, acho que ele não quer receber a unção, né? E eu falo, vem com a mão aberta, abra sua mão, receba a unção. Eu lembro que uma vez uma pregadora, né, Marlene, falou que ela pregou na igreja e ela deu uma palavra profética para mim, né? Ela disse assim: eu vi você com a mão aberta, e na sua mão aberta Deus estava colocando moedas de ouro. Eu falei, ô glória, esse é bom, né? Amém? Amém. Abra sua mão, meu querido. Amém. A mão que está fechada não recebe nada. Abre a mão, receba. Deus tem bênção para a sua vida. Amém. E desde aquele dia, daquela palavra profética que ela me deu, meu salário se multiplicou por muitas vezes. Graças a Deus por isso. Eu andava a pé, hoje eu ando de carro. Pagava a prestação cara da minha casa, hoje já quitei a minha casa. Como diz a minha irmã, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho patrimônio, né? Uma casa que vale lá 1 milhão. Está lá, nossa. Nós vamos deixar para o Theo, não para o Felipe, né? Só para provocar o Felipe. Então, meu querido, abra a mão para você receber a unção. Deus quer te abençoar, tá? A unção é um poder, uma autoridade divina concedida para realizar a obra de Deus. Olha só, a unção é um poder, uma autoridade divina concedida para realizar a obra de Deus. No Antigo Testamento, quem recebia a unção? Profeta, sacerdote, rei, juiz. Hoje quem recebe a unção? Nós, os crentes. Nós é crente. Nós somos cristãos, nós recebemos a unção. E através do que a unção vem para nós? Através do Espírito Santo. Coloca para mim, Pedrinho, 1 João 2,27. 1 João 2,27. Vai mostrar para você que você hoje é ungido para realizar a obra de Deus. Olha lá. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Vocês receberam uma unção de Deus para andar por essa terra fazendo diferença com a autoridade de Deus. Não é na minha autoridade, é na autoridade de Deus. O que você tem que tomar cuidado para você não tomar a glória de Deus, né? A unção capacita o cristão e o reveste de autoridade espiritual para realizar a obra de Deus. A unção capacita o cristão e o reveste de autoridade espiritual para realizar a obra de Deus. Atos 1,8. Como é que nós recebemos? Foi pregado aqui no dia da ceia. Esse texto, Atos 1,8. Coloca para mim, Pedrinho. Atos 1,8. Como é que a gente recebe essa unção? Como eu falei, a unção aqui é simbólica. Eu unjo você, você recebe a unção, é simbólico. Mas a unção, quem dá? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é que nos unge. Por isso que eu fico contente quando a gente canta aqui, vem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos dá o poder de sermos testemunhas, de realizarmos a obra de Deus. Amém? 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 Amém. Oh, glória! Nós só temos que tomar cuidado. Deus te dá a unção
unção, poder, autoridade para você exercer com amor e misericórdia. Nós não podemos cair no erro lá dos irmãos, dos filhos do trovão lá, né? Lucas 9, 54. Lucas 9, 54. Coloca lá para mim, Pedro. Lucas 9, 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Não é para isso que você tem unção, não é para destruir ninguém. Não é para pedir para ver fogo do céu e destruir ninguém. Muito pelo contrário. Sempre que você vê alguém com dificuldade, seja seu amigo ou seu inimigo, você vai orar por ele, vai abençoar por ele, vai pedir que Deus o abençoe. Senão você estará agindo, você continuará agindo como escravo, realizando um trabalho para o seu inimigo, que é o diabo. Então nós vamos abençoar as pessoas. Temos que abençoar as pessoas. Amém? Amém. O último versículo, Atos 10, 38. Para a gente concluir mais ou menos essa palavra, eu já vou falar com você. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus disse que nós faríamos as obras que ele fez e faríamos ainda maiores. E Jesus foi ungido por Deus, o Espírito Santo. E essa unção vem para nós. E olha o que Jesus fazia: andava fazendo bem, curando a todos. Então não esqueça, você pode fazer o bem. Outro dia alguém me falou, né, que levaram uma criança para orar, lá na Câmara dos Vereadores. Tinha uma criança lá e aí entrou alguém, e a mãe da criança falou: a criança está doente, precisa de oração, pode orar por ela? É uma pessoa que trabalha no meu gabinete, ele sabe que o pessoal que trabalha no meu gabinete é pastor, né? Pode orar por ela? E ela orou e a menina foi curada ali na hora. E às vezes acontece com você, alguém pede para você oração, você ora. Nós aprendemos com a Valnice, né? Marley, que ela fala assim, que um dia ela virou a chave. Que alguém falou para ela que ela tinha que orar e repreender a enfermidade na vida de alguém. E ela orou e repreendeu a enfermidade e a pessoa foi curada. E ela falou: então eu virei a chave, ela nem era pastora. Mas Deus quer usar você, você tem a unção. A unção que tinha em Jesus está sobre a sua vida. E Deus quer usar você. Tem muita gente que faz o mal. Nós somos chamados para fazer o bem. Temos que ser ousados. Deus fala assim: não dê para vocês espírito de timidez, mas de ousadia e de poder. Não seja tímido. Fale em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Amém? Amém. Nenhuma carga permanece para sempre em sua vida. Nenhuma carga permanece para sempre em sua vida. Você já recebeu a palavra profética. Deus já te libertou. Amém? Deus já te libertou. Há um novo começo para a sua vida, há um novo caminho para você trilhar, há uma nova promessa para o teu coração e uma nova unção para a sua vida. Amém? Hoje nós vamos distribuir os olhinhos aqui. No princípio, cada um leva um, tá? Se você precisar, a Sheila pediu para levar para a mãe dela, né? Levar para a sogra, Maicon. Então não esquece de levar para a sogra, né? Seja um bom genro, leva um para a sogra. No princípio a gente vai levar um cada um, tá? Mas alguma necessidade você fala, você leva dois, né? Se precisar para alguma coisa. Por quê? Porque nós queremos que você leve esse olhinho e você vai ungir a sua casa, você vai ungir o seu trabalho. E eu vou contar um testemunho para vocês, para ajudar vocês na fé de vocês. Tá? Nós nunca tínhamos sido roubados na nossa vida. Marley e eu tínhamos 20 anos de casados, há mais de 20 anos de casados, tínhamos morado em vários lugares diferentes, e nunca tinham roubado a nossa casa, nunca tinha entrado ladrão na nossa casa. Aí de repente, o Felipe estava de férias, morava no Rio na época, estava de férias aqui, e entrou ladrão lá em casa. E
E o objeto de maior valor que ele levou foi o computador Macintosh do Felipe, né? Ele levou outras coisas também, levou várias coisas, mas o que ele levou chinelo também, né? Levou coisa de valor, levou coisa sem valor. Levou chinelo, largou o chinelo de lá, levou o chinelo, né? Mas o fato é que ele roubou várias coisas lá de casa. Passado alguns dias, entrou ladrão na casa da minha sogra, que morava no mesmo quintal. E foi até engraçado, porque ela estava passando mal, ela estava com dor, e a pessoa entrou lá e viu que ela estava com dor, e começou a conversar com ela. No fim, a pessoa até, ela perguntou se a pessoa queria comer alguma coisa. Eu sei que o ladrão acabou indo embora, né? Viu que ela estava passando mal, quando ela tinha umas dores nas costas, ela ficava muito mal, ficava sentada no sofá, muito mal, gemendo, chorando, às vezes até de tanta dor. E eu sei que o ladrão foi embora. E depois, um tempo depois, a minha cunhada Marilda, que vocês veem aqui, nos contou, ela tem dificuldade para contar, mas ela acabou conseguindo nos contar, que entrou um cara no quarto dela e roubou coisas do quarto dela. Aí eu falei, meu Deus, né? Nunca tivemos esse tipo de coisa aqui. O que eu fiz? Eu peguei um alinho de unção desse, lá da igreja, estava na primeira igreja na época, fui nos 4 cantos do quintal, no muro, orei, ungi e falei, aqui não entra mais ninguém, os anjos do Senhor estão acampados nesse lugar. Esta casa é de Deus, essa casa não é minha, essa casa é de Deus. Então eu estou ungindo aqui, e eu estou dizendo que não vai entrar mais ladrão aqui. E nunca mais entrou ladrão. Amém? Amém. Então a gente precisa ter fé e declarar a palavra profética, assim como nós recebemos também. Então é por isso que eu quero que você leve esse óleozinho e você unja o seu trabalho, unja a sua casa. Está acontecendo problema lá na sua casa? Leva o olhinho e unge, e ora. Se puder, reúne com a família e ora. Se não puder, ora sozinho. Eu orei sozinho. Eu lembro que eu cheguei em casa, depois do culto à noite, saí pelo quintal orando e ungindo os cantos do quintal, orando e dizendo que aquele lugar ali não seria mais alvo de ladrões. Nunca mais nós tivemos problema com ladrões. Amém? Amém? Os bens materiais roubados, Deus vai devolvendo, né? Deus nos abençoe de forma que a gente possa recuperar. Mas nunca mais entraram lá, porque a gente ungiu e declarou a palavra de Deus naquele lugar. Amém? Então você que quer o alinho, o Felipe vem aqui. Você que quer o alinho, vem aqui pegar, o Felipe vai dar na sua mão. Vai sair do seu lugar, bem rapidinho, vem aqui. Pode pegar, leva.